Meus Camones, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo. Isto também é notícia. E uma diferença que, aliás, não é só neste caso. Com o P.C. Pereira muito grande. O P.C. Pereira diz, bom, aqui nós o temos visto nestes dias, no fundo a descrição da imensidão de bens que tem a Isabel dos Santos e realmente depois há uma questão mais circunscrita, mesmo assim grave, como ele disse, e é verdade, porque o circunscrito estamos a falar de 115 ou 120 milhões de dólares, portanto não é propriamente uma coisa menor, mas que de facto quanto ao resto é apenas no fundo, são quase fotografias de imóveis e nomes de empresas e tal. Mas é que isso, as pessoas, quando exercem determinados cargos, ou quando têm e têm uma fortuna colossal, têm de explicar como é que a têm. Por isso é que eu sou totalmente a favor do crime de enriquecimento ilícito. Sempre foi e continua a ser. Mas, independente disso, têm que explicar. Porque se, quer dizer, não é, como é que esta senhora tem uma fortuna colossal desta dimensão? Como é que isto surge? Essa pergunta não foi feita e devia ter sido. Claro, não, eu acho que essa pergunta... eu acho que toda a gente sabe qual é a resposta, quer dizer... agora, depois, obviamente, provar em termos jurídicos... Não foi feita na prática, não é? Pronto, mas o que eu digo é, vamos cá ver, não é indiferente fazer um retrato da situação de fortuna que existe, porque ela permite logo perceber que há qualquer coisa que está mal. E que, se fosse uma coisa simples de explicar, e se a pessoa realmente tivesse um percurso normal... E se não tivesse sido feito à custa de, justamente, um regime cleptocrático, a engenheira Isabel dos Santos teria, com certeza, alguma facilidade em explicar. Quando as pessoas não têm facilidade a explicar, é porque alguma coisa está mal. Portanto, não é indiferente fazer isto. Portanto, do meu ponto de vista, este era só o primeiro ponto. Mas então, indo agora à situação atual. À situação... Eu estou preocupado, realmente. Eu acho que isto vai ter um impacto negativo sobre as empresas portuguesas. Há uma coisa em que o Fernando Rosas tem razão, não é? As pessoas, no fundo, quando aceitaram a participação deste tipo de capital, ou quando cooperaram nele, ou quando se viram na necessidade de o aceitar, não eram propriamente, digamos, tão naifes, ou tão ingênuas, ou tão desconhecedoras de que havia um risco, e mais, até de um risco, não apenas disto ter sucedido e, portanto, ser um dinheiro que tinha uma origem, efetivamente, digamos, suja. Não é apenas isso, é de que o regime de Angola também não iria durar para sempre e, portanto, que esta situação se poderia reverter. Quer dizer, isto não é uma coisa que pessoas experientes, como aquelas que estão nesta... E, portanto, obviamente que as empresas correm hoje um risco que também elas próprias calcularam, provavelmente, quando perceberam isso. Agora, eu acho que aqui Portugal deve atuar com todo o cuidado, isso eu acho que deve atuar com todo o cuidado. Obviamente que aqui não pode deixar de cumprir as regras do Estado de Direito e, portanto, por exemplo, quando se fala em nacionalização, eu só via isso como possível a partir de Angola, quer dizer, e tem que haver um fundamento para isso, enfim, admito que lá os fundamentos sejam mais simples do que aqui e, portanto, apesar de tudo, que isso seja possível. Mas vê que fosse possível existir essa vontade e essa intenção, Portugal travar a venda destas participações? Não estou a falar de uma nacionalização. Quer dizer, eu sinceramente, enfim, eu não sou um especialista, apesar de jurista e ter advogado muito tempo, não sou um especialista destas áreas e, portanto, não lhe sei dizer. Se em termos legais há essa possibilidade, sim, mas não me parece que haja. Sinceramente, acha que faz algum sentido colocar essa questão, Paulo? Até como outra pessoa com que fui comentando, não estou a ver qual seria um instrumento através do qual se poderia fazer. Em alguns casos poderia ser mesmo contraproducente. Para a estabilidade das empresas, para a sua reputação, que a engenheira Isabel dos Santos saia do capital social de algumas empresas pode ser benéfico e não o contrário. Não, é isso. Pode ser benéfico e, repare, e a questão é saber se aquilo é substituído por outro capital e por qual, não é? Portanto, e isso pode dar aqui alguma normalidade. É sempre um sobressalto. Portanto, quer dizer, um impacto negativo nunca deixará de existir. Agora, pode ser mais mitigado ou menos. Aí eu acho que o Estado português deve ter uma atitude prudente. Há aqui um ponto que eu devo dizer o seguinte, eu reconheço, queria também dizer isto aqui, é verdade o que disse aqui o Fernando Rosas, que o Bloco de Esquerda, e em particular até muito pela voz de Francisco Louçã, não é que outros até não tivessem colaborado com ele, aquele célebre livro. Jorge Costa esteve de resto ontem aqui mesmo à noite na TV24 a falar sobre o livro, é um dos coautores do livro, o livro chama-se Os Donos Angolanos de Portugal e foi lançado já agora, deixe-me sublinhar, essa ideia em 2014, passaram quase 6 anos. Sim.
pela visibilidade que o Francisco Louçã tem isso. Isto deve-se também muito, devo dizer, essa visibilidade também à Ana Gomes, que aí, mais uma vez, prestou um serviço, julgo eu, inestimável ao Estado de Direito e com uma coragem até física, porque é preciso coragem física para fazer estas coisas. Portanto, isso eu faço. Portanto, claro que depois é preciso ver aqui, e eu também não vou... há aqui um problema que é este. A propósito das empresas, e ligando um bocadinho a coisas que disse Fernando Rosas, é evidente que não se pode levar o princípio de que não pode haver negócios com nenhuma empresa, em caso nenhum, a um limite em que, porque, por exemplo, mesmo esses Estados, e que têm toda a razão, que a dada altura, no fundo, fizeram uma espécie, digamos, de proibição a negócios com Angola, ou em particular com estas pessoas, ainda hoje fazem com outras que estão em situações idênticas. É verdade. Claro, com certeza. Portanto, isto, atenção, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, é verdade. é extremamente difícil, aqui, a linha a partir da qual... Em todos os países há lavagem de dinheiro. Claro. Sobretudo em alguns dos que proíbem o capital de Angola. E há muitos países, portanto, o que eu queria dizer com isto é que é preciso algum cuidado, porque isto é uma situação realmente difícil, porque se nós fizermos, e por isso é que a palavra realpolitik não está totalmente mal usada e não é necessariamente negativa, porque se nós decidirmos que não vamos ter relações com nenhum Estado em que ocorram determinado tipo de práticas, isso significa que ficaremos reduzidos a um leque muito pequeno. Pronto. Agora, é verdade que neste caso concreto havia uma consciência aguda e que houve pessoas repetidamente, e não apenas essas personalidades que eu invoquei, até na comunicação social portuguesa, muitos jornalistas e muita gente, que repetidamente chamou a atenção para isto. Para mim, da maneira como eu vejo, como cidadão português e aqui a partir de Portugal, o aspecto central desta questão é como é que a elite política e economicamente dominante no nosso país, com o encobrimento e a cumplicidade de órgãos do Estado, de governos do PSD, do PP, do próprio PS, de políticos ligados a estes partidos, de grupos financeiros, de grandes escritórios de advogados, de grandes consultoras internacionais, como é que esta elite transforma uma parte, alguns setores da economia portuguesa, numa espécie de grande lavandaria do dinheiro sujo, extorquido ilegalmente ao povo de Angola pela cleptocracia que dominava esse país. E este é o aspecto central da questão, visto a partir daqui. Visto a partir de Angola, eles são, enfim, são o povo angolano, sobretudo, que é um país riquíssimo e que vive numa miséria enorme, são naturalmente as vítimas deste processo. E eu acho que este processo tem várias componentes. A primeira é a aliança de vários grandes grupos económico-financeiros na captação destes fundos da cleptocracia angolana. O Grupo Amorim facilitando a entrada do dinheiro de Isabel dos Santos no Eurobic e na criação do Eurobic, a SONAI na NOS, o Grupo Melo na EFASEC, bom, já para não falar no BES e no BES de Angola, porque o BES de Angola, a ESCOM, era uma porta giratória conhecida hoje da corrupção generalizada. Portanto, grandes grupos económicos, capital financeiro em Portugal. Não se pergunta, a ganância torna-se cega, surda e muda relativamente à muitas vezes alegada origem suspeita dos fundos de Angola. Em segundo lugar, a cobertura técnica e jurídica da lavagem operada por parte das grandes consultoras internacionais. Devo dizer que a Deloitte, a Ernst Young, a KPMG, a PwC e a Boston Consulting, todas estas 5, e as 4 primeiras são as 4 grandes, geriam as contas, a contabilidade e os movimentos do grupo, enfim, do grupo Sindica do Colo e Isabel dos Santos. E esta gente, de repente, indigna-se com a origem de fundos que eles geriam, cuja contabilidade organizavam e cuja consultadoria, do ponto de vista fiscal e financeiro, aconselhavam. E não só essas grandes consultoras, como os grandes escritórios de advogados em Portugal, que sabe-se bem quais são e já foram até publicamente apontados. Em terceiro lugar, o incentivo e a cobertura nesta captação dos governos portugueses. PSD,
PP, PS, e todos os partidos políticos portugueses, sobretudo pelo seu silêncio, à exceção, é preciso dizê-lo, à reiterada exceção do Bloco de Esquerda, que foi o único partido parlamentar que desde sempre denunciou este tipo de processos. Mas, para dizer, o governo de Durão Barroso foi o patrocinador da vinda do capital para cá. Enfim, estamos a vê-lo naquele espaventoso casamento da filha do Zé Eduardo dos Santos. É a realpolitik. O Paulo Portas, de repente, quando se torna Ministro dos Negócios Estrangeiros, torna-se o herói do Jornal de Angola, dos célebres editoriais do Jornal de Angola, um herói, e mesmo a estrela do último congresso do PSD, e até vi Do MPLA. do MPLA, sim. MPLA, são diferentes, claro. Espero eu. Do MPLA. Bom, e viu, aliás, aqui numa daquelas reposições que a televisão faz, já não sei em que canal é que foi, se foi neste ou noutro, ele a explicar-nos que os portugueses, de uma vez por todas, tinham que perceber que não tinham que se meter, não tinham que ensinar aos angolanos como é que eles resolviam os seus problemas. O engenheiro Sócrates, é preciso dizer, que autorizou em 2008 a privatização de parte da Galp a favor da Isabel dos Santos. E há que citá-lo, o próprio Dr. António Costa recebe na sua própria residência oficial a senhora engenheira Isabel dos Santos para, diz o Expresso, em Parangonas, de março de 2016, de dar luz verde para entrar no BCP. Bom, já sei que o argumento é realpolitik, mas a realpolitik não pode servir para encobrir atividades criminosas. E porquê é que serviu? Não pode. Não. Porquê é que serviu? Porque esse dinheiro deu jeito a Portugal ao longo de muitas décadas. Mas o problema é que tem que haver sabe que neste momento, em vários países, quer dos Estados Unidos, quer em uma parte dos países da Europa, o dinheiro angolano já não era admitido para negócios, exatamente por causa das suspeições. E era isso que Portugal devia ter feito, mesmo precisando do dinheiro. Nomeadamente, e deixe-me dizer agora, também juntar a esta lista, os reguladores, cegos, surdos e mudos, quer a CMVM, quer o Banco de Portugal. A CMVM anunciou agora que ia fazer vai iniciar umas ações de supervisão. Ora, é preciso também dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é que em vários países já não entrava dinheiro angolano. E em segundo lugar, que nesta altura, há vários anos a esta parte, há reiteradas queixas, denúncias aos operadores sobre a ilegalidade de muitas destas operações sem que nada tivesse sido feito. E finalmente, e com isto acabo, juro que com isto acabo, há um quinto aspecto que merece atenção, que é que esta cleptocracia cooptava para gerir as suas empresas políticos portugueses, nomeadamente ex-ministros, que cooptavam-os porque isso lhes dava alguma credibilidade do ponto de vista externo, nomeadamente do ponto de vista internacional, onde por vezes era difícil já nos Estados Unidos, nomeadamente, fazer negócios. E a lista é muito impressionante. Martins da Cruz, Armando Vara, Miguel Relvas, Mira do Amaral, Teixeira dos Santos, Proença de Carvalho, etc. E sabe-se quais são exatamente as ligações que eles tiveram, os trabalhos que tiveram. Em conclusão, e para terminar, um regime cleptocrático que se juntou a uma espécie, aos setores de uma oligarquia gananciosa para esmiferar o povo de Angola, para desviar fundos que pertenciam, que deveriam satisfazer as necessidades mais elementares do povo de Angola, para fazer negócios de uma família que, próxima do poder, desviava estes fundos. Mas as lavandarias nacionais só foram possíveis com estas e outras cumplicidades. Provavelmente havia necessidade de capital, mas o problema é que não justifica se pode ir buscá-los a todo lado, não é? É um contra-ataque face a toda a informação que tem sido tornada pública. Não era necessariamente esperado, aliás, até se pensava que o Isabel dos Santos poderia esperar uma reação mais em fase judicial, no sentido de impugnar este tipo de informação. Mas se nós pensarmos bem na reação que teve até muito recentemente com a Ana Gomes, no sentido também de a processar por violação dos seus direitos de personalidade, talvez não seja assim tão inesperado todo. Agora, resta saber qual é a via que vai seguir. Se uma via semelhante à da Ana Gomes, a via cível, ou se vai seguir a via criminal. E aqui nós podemos pensar em alguns crimes de
das quais possam ser acusados estes jornalistas, nomeadamente no que diz respeito à violação de correspondência, à cumplicidade também com acesso ilegítimo. Resta saber qual vai ser a via, mas os jornalistas têm uma margem relativamente ampla para poder difundir este tipo de peças junto da praça pública. Henrique, e muito haveria para analisar ainda, mas não posso deixar de sair do estúdio sem que me comentes esta afirmação que foi feita pelo nosso comentador, o Miguel Sousa Tavares, que dizia que Rui Pinto devia estar a dirigir investigações na Polícia Judiciária e a ser condecorado no 10 de julho. Sim, obviamente, quer dizer, o Rui Pinto tem tido aqui um efeito muito importante do ponto de vista daquilo que é o conhecimento público de determinadas situações. Quer dizer, não é que as pessoas com 2 dedos de testa não tivessem já uma noção do que é que estaria ali em causa, não só em relação a Isabel dos Santos, como a muitas outras figuras a quem não são conhecidos rendimentos declarados para a vida faustosa que fazem e para os sinais exteriores de riqueza que ostentam no nosso país, e toda a gente a subia para o lado. Mas, de facto, ele teve o mérito de conseguir demonstrar por A mais B, expor do ponto de vista público e mediático através do consórcio de jornalistas o que é que efetivamente, uma das coisas que porque isto é uma migalha, não é? 100 milhões de euros para mim ou para ti é algo que se calhar nunca veremos na vida, não é? Mas à luz da fortuna que esta senhora alegadamente tem, os 100 milhões de euros pode-se dizer que é uma migalha, mas é por essa migalha, esse é o facto público que para já é conhecido em termos de palpável de natureza criminal. Mas os tais 100 milhões de euros que são esvaziados da conta da Sonangol no Eurobic para uma offshore, dali da esfera pessoal próxima da senhora. Mas isto é muito importante do ponto de vista social e do conhecimento público, mas aquilo a grande dúvida que eu tenho é agora até que ponto é que isto pode ser materializado do ponto de vista de um processo de crime e da justiça. Em Portugal, se isto fosse em Portugal, se o crime precedente, o tal crime de peculato que a Sofia falava, tivesse ocorrido em Portugal, eu não tenho dúvidas que isso não tinha qualquer valor. Já dei várias vezes o exemplo do processo dos mails do Benfica, em que o Ministério Público e a PJ tiveram que ir à volta, porque nada daquilo que Rui Pinto expôs, e sabe-se agora que foi ele, a TVI noticiou isso aqui há alguns meses, portanto, isso não pode ser utilizado do ponto de vista judicial. E, portanto, esta questão em relação a Isabel dos Santos também não pode ser utilizada. Agora, eu não sei o que é em Angola eles têm mais de palpável dentro do processo, porque se é só isto, acho muito pouco e acho que a defesa é curto, e a defesa de Isabel dos Santos ganhou um novo fôlego quando Rui Pinto fez tornar isto público através dos seus advogados. Isto foi útil para ele por causa da questão do estatuto de denunciante que ele reclama, foi útil para ela porque agora diz que isto é tudo prova contaminada e adulterada e e-mails truncados e informação adulterada, como eu dizia, etc. E, portanto, nada disto tem validade do ponto de vista legal. É isso mesmo, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.